Boa tarde, professora Tânia, tudo bem? Tudo bem. Desejar muito obrigada, né, pela disponibilidade. Nós já nos reunimos anteriormente para conversar um pouquinho no nosso primeiro momento, agendarmos a data para uma observação, né, sala de aula, onde nós discutimos a respeito da frente que seria observada, que era a interação dos estudantes com as atividades propostas, né? E que a gente conversou que o objetivo dessa observação é para que nós juntas possamos pensar em estratégias, recursos, metodologias, tudo aquilo que possa vir a agregar no nosso trabalho positivamente é sempre bem-vindo, né? Sim, com certeza. Então, e ainda mais tratando do 9º ano, né? Que é o nosso ano de SAEB, então a gente sempre tem esse olhar, né, voltado para essa questão. Então a gente já tinha combinado a respeito da frente, que foi observado, e os critérios, né, que seriam observados durante a aula. E aí, após essa observação, então, o que foi possível perceber? Que a questão de, não preciso nem falar de domínio de turma, né, maravilhosa, de tua parte, a forma como você colocou para eles a questão do conteúdo, a questão dos conceitos, né? Era um conteúdo de língua portuguesa voltada para a questão das conjunções, né? Que não é um conteúdo fácil, mas assim, a gente conseguiu perceber que eles estavam engajados sim, apesar de ser uma turma participativa, né? E que eles têm adoro as tuas aulas, a tua forma de explicação, então isso é muito positivamente. É uma aula assim que tem muitas coisas interessantes da parte dos alunos, né? Eu acho que um dos pontos positivos é a questão de que você estimula eles a participarem, onde é uma aula expositiva em alguns momentos, no entanto, eles estão participando ativamente, então isso faz toda a diferença, né? Então a participação dos alunos foi muito boa nas atividades, durante a execução, durante a explicação, no momento do poema, foi algo bem interessante também, né? No coletivo, né? Isso, trabalho muito essa questão bem bacana. Coletivo para interagirem, né? Exatamente. Mas, assim, eu acredito que é possível estimular mais ainda a participação deles, porque apesar de ser uma turma que realmente participa, ativa, a gente percebe que tem alguns alunos ainda, né, que, falando especificadamente do João Gabriel, né, fica mais retraído, introvertido, próximo aos outros, né, e alguns também que se dispersam facilmente, qualquer coisinha que está acontecendo ao redor prende a atenção deles mais do que, às vezes, o que está acontecendo durante a aula, né. Então, foi sim muito bom a participação deles, mas a gente sempre tem que estar analisando essa questão que hoje em dia com as tecnologias não é fácil, uma geração que é difícil estar atento em vários momentos nas coisas, né? Acredito que as atividades então apresentaram uma variedade diferente de formas de aprendizagem, né? Então, por exemplo, os alunos que são mais visuais, os alunos que são mais... Você utilizou exemplos do dia a dia, que fazem parte do cotidiano deles. Isso faz uma diferença enorme. Eles conseguiram também colocar as dúvidas, colocar sugestões, as ideias, exemplos que eles utilizaram durante a aula. Isso é bem produtivo, quer dizer que realmente eles compreenderam, eles conseguiram, eles leram, eles escreveram, eles trabalharam em equipe. É uma turma que não é muito grande, então é possível ter essa questão do trabalho em equipe, que trabalha o protagonismo deles, né? Visto que o nosso colégio é integral, também precisamos disso. Precisamos. E, então eles se tornaram ativos e protagonistas do próprio aprendizado deles, né? E que, claro, as metodologias ativas também estavam presentes. Teve os momentos ali que teve a aula um pouco mais expositiva, mas eles, porque é necessário, mas eles tiveram aprendizagem em pares, eles tiveram os grupos onde eles puderam colocar as opiniões deles e eles puderam sugerir enquanto vocês estavam colocando isso, né? E também o auxílio das tecnologias, né? As sugestões que vêm da própria CED, do RCO, né? São sugestões maravilhosas.
E a questão dos direcionamentos que você teve, o estímulo deles ali é muito positivo. Mas como nós estávamos conversando, para essa questão da atenção para os adolescentes é algo que nos preocupa, né? Sim, porque eles não muito, prendem né? atenção por muito tempo. Então, eu acredito que é possível a gente estimular ainda mais, né, essa participação deles, até para aqueles alunos que apresentam um pouquinho mais de timidez, como a gente já falou do João Gabriel, e aqueles também que de repente se dispersam facilmente. Como prender eles ou trazer eles para junto no conteúdo, na hora da participação, no geral, né? Abordar os descritores menor acerto da Prova Paraná, por exemplo. Eu sei que você já faz isso nas suas aulas, né? Mas acredito que assim, todas as aulas que for possível, porque a gente tem bastante conteúdos que são que a gente consegue adequar. E também, como nós estávamos conversando desses, o João Gabriel, por exemplo, entre outros alunos, né, que apresentam um pouco mais de dificuldades da aprendizagem, de interpretação, língua portuguesa, que precisa muito disso para a vida deles, né? Eu acredito que as professoras do atendimento educacional especializado podem auxiliar nesse sentido, mais direcionado a esses alunos pontuais, que são os alunos que a gente percebe assim, que precisa de uma atenção além da sala de aula, além da equipe pedagógica, um olhar mais diferenciado. E aí, eu gostaria de saber, assim, de tua parte, como que você percebeu a participação dos alunos? Você teve o mesmo olhar, a mesma perspectiva que eu tive com relação à questão da timidez, das dificuldades? O que você acha? Então, aí essa questão é uns 4 alunos nessa turma. Então, o caso do João Gabriel é assim, ele não interage, ele não quer trabalhar em equipe. A gente trabalha muito em duplas, grupos, e essa dinâmica que a gente usa assim, e foca bastante nessa questão dos descritores, também como recomposição, é bem primordial, né? E ele não participa, interage. Tudo que a gente propõe, eles realizam, eles amam muito essa questão do trabalho em grupo, em equipe, interagir, que nem você falou antes, eles gostam de ser protagonistas. Então, aí isso é muito bom, né? Bem interessante esse trabalho, que na hora da culminância deles apresentarem, eles destacam, eles gostam muito disso. Então, e você acredita que é possível a gente abordar os escritores em menor acerto da Prova Paraná, dos simulados, durante essas aulas do terceiro trimestre? Sim. É possível, sim. A gente já vem, né, tendo sempre os descritores, nós já estamos trabalhando e o tempo todo a questão é menor acerto. Então, vamos lá com as correções da prova, esses simulados, a gente trabalha bastante essa correção com a leitura. Que é importante, né? A leitura, a interpretação, eu digo assim, é necessário sempre isso, né? Para ir melhorando, ver agora não deu, este descritor está com mais defasagem, né? Então, vamos trabalhar bem em cima dele para que na próxima não seja mais, né? Você acredita que é importante a gente fazer uma conversa, agendar com as professoras do atendimento especializado, para fazer uma conversa com elas desses alunos pontuais, para a gente ter um apoio? Sim, tu acha bem que é importante, elas já nos auxiliam bastante, sim, com certeza. Ali, né? Sim. Mas é importante ter essa conversa também, para ver, mediar e ver o que seria nos auxiliar também, porque a gente tenta buscar esses alunos o que fazer, né? Exatamente. Eu acho assim, mas é importante, bem né? importante e necessário. Exatamente. Ela conversar e estar nos auxiliando nesse sentido, tentarmos solucionar, né? Esses casos aí, que são 4, 5 alunos só, sim, né? com certeza. Isso aí. Então, assim, eu acredito que algumas sugestões a gente já foi colocando aqui durante a nossa conversa, mas eu acho que é importante a gente ter essa troca, né? Então, como nós falamos ali da questão das atividades em duplas, tentar sempre colocar nesse sentido para que esses alunos que apresentam maior timidez consigam participar também desse processo e eles também terem esse protagonismo, essa autonomia, né? Autoestima, oportunidade de participar. Então, com relação aos descritores com menor acerto, né, se eles podem ser abordados, então, muitos deles são transversais, né, então a gente consegue trabalhar com outros componentes curriculares. E vamos ver essa questão para dialogar, então, com os professores do atendimento especializado. Esse momento importante de troca, onde a gente vai conseguir falar especificadamente desses casos,
para que a gente atinja o nosso objetivo, que é o 100% da turma, né? Isso. Então, assim, você acredita que essas nossas sugestões feitas até aqui são viáveis e que vão qualificar esse processo, né, da turma, que foram observados durante a aula? Você acha que essas sugestões nós podemos fazer um combinado para tentar executar em sala, para que posteriormente a gente possa sentar novamente e reavaliar, né? Foi muito bom isso, eu acho que seria importante novamente uma conversa com os professores, agora com a família, para a gente analisar esses pontos? Sim, eu acho muito importante, né? Mesmo que isso aconteça, que a gente vai fazendo essa parte, né? Onde todas são peças importantes, né? Eu acho bem importante, isso sim, é possível, né? Que bom, então. Então, acredito que os nossos combinados, então, já ficaram bem colocados aqui, né? Então, a gente vai fazer essa questão do cronograma com as professoras do atendimento especializado. Sim. Os descritores, então, o maior possível que a gente conseguir trabalhar. E eu trouxe como uma sugestão também, então, como uma sugestão de leitura, não sei se você já deve conhecer esse material, Aula Nota 10, do Lemove, né? Sim. Ele é muito bom. Nossa. Você já trabalha com as metodologias ativas? A questão, sim. Mas ele traz muitas opções bem legais que, de repente, de acordo com o perfil de cada turma, a gente consegue adaptar, né? E essa turma do 9º ano apresentou como um descritor de língua portuguesa de menor acerto o descritor D08. Que é o que fala estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentar. Então, o que eu trouxe de sugestão hoje para ver se você concorda, se você acha que é possível. Então, dentro desse descritor, poderia-se trabalhar então com as metodologias ativas, aprendizagem baseada em problemas, trabalho em grupos, que eles já fazem, né? E a sala de aula invertida. Então, qual que é a ideia? Depois eu posso estar disponibilizando para ti também adaptar conforme a sua necessidade. Apresentar para eles um vídeo curto ou um texto de opinião sobre esse tema, para eles estarem vendo em casa, antes de você trabalhar com o conteúdo. Entendi. E aí, durante as aulas do estudo orientado, que eles fazem na escola, eles podem estar, se eles não conseguirem em casa, eles podem estar vendo esse vídeo aqui e compartilhando entre os colegas. Depois, na sala, a ideia é construir com eles uma produção colaborativa. O que seria isso? Eles vão elaborar uma mini tese em grupos sobre um tema atual. Você pode dar esse tema, por exemplo, redes sociais, esportes, coisas que eles gostam, né? Ou que é do interesse deles. Que é do interesse deles. Então, eles vão ter que escolher o tema. Ou então, aqui tem alguns exemplos que depois você pode usar de 3 teses, mas isso fica a critério do professor, né? Eles vão produzir de 2 a 3 argumentos sobre essa tese no grupo, mas precisam sustentar a tese deles. Então, por exemplo, se eles escolherem de redes sociais, eles vão ter que pensar em 2 ou 3 argumentos que sustentem essa tese. E aí, depois, no compartilhamento com a turma, numa roda de conversa, cada grupo vai compartilhar as suas ideias, existe a possibilidade também de ter as plaquinhas, né? Que eles gostam bastante, para eles irem interagindo. Enquanto o grupo está apresentando lá na frente, eles poderem estar levantando as plaquinhas, não, eu concordo, essa tese é bacana, essa tese é legal, e eles poderem participar do que os outros grupos estão falando lá na frente também. Interagir ali com as plaquinhas. Né? Acredito que isso é uma ideia bem bacana e que possa ser desenvolvida com eles. Sim. E é uma turma que participa, então acredito que o resultado vai ser muito bom. Vai dar muito certo, sim. Então você acha que o que nós conversamos aqui hoje pode ser trabalhado em sala? Pode, sim. E vamos trazer produtos bons para eles, resultados bons, resultados aí. Né? Você acha que é possível, então? É possível, sim. Vamos dar conta, sim. Então tá bom, depois nós estaremos conversando novamente sobre isso, como que foi um feedback, né? Sobre como que foi as atividades em sala, tá bom? Ótimo. Desde já, muito obrigada, prof, pela sua disponibilidade e estamos juntos nessa. Para isso, né? Muito obrigada. Ok, nada, imagina.